E aí, gente querida da Gota, eu sou Francis Rubens e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de qualquer coisa, deixa aí o seu like, se inscreve se não está inscrito, olha o nosso Apoia-se, é importante pra gente. E vamos lá pro conteúdo. Minha gente, no vídeo hoje é dia de uma autocrítica e reflexão aqui no canal. Semana passada eu fiz um vídeo aqui fazendo um resumão das notícias e erramos com o Dr. Fabiano Oliveira, que no caso eu disse no vídeo que ele não era lojista, quando eu estava comentando a eleição da CDL e as declarações, a repercussão e as declarações do Dr. Fabiano Oliveira. É claro que quando eu soube que estava errado, já cortei do vídeo, não está mais aparecendo isso, mas eu fiz questão de falar isso aqui, porque foi ele que percebeu o erro e nos alertou, entrou em contato com a gente de forma bastante cordial, e a gente de bate pronto, percebemos o erro, a gente erra e cortamos. E essa atitude de Fabiano Oliveira é que trouxe algumas reflexões sobre o comportamento dos políticos em geral. Desde o começo, o propósito desse canal é falar a verdade e falar nem sempre coisas agradáveis a todos. E passamos por vários atritos com algumas pessoas. O primeiro que eu consigo me recordar agora foi com o ex-prefeito Pastor Ricardo, que lá no comecinho da pandemia, ele fez um vídeo com declarações contra as medidas de isolamento, contra distanciamento social. Na época, a pandemia estava no começo, então no vídeo ele, para justificar ser contra essas medidas, ele justificava que tudo não passava de um complô comunista, essas teorias de conspiração que ficaram bastante famosas, né? Tanto aqui no canal como no blog, consideramos essas declarações um tanto irresponsáveis, né? Comparamos com o negacionismo do presidente na época, que dizia que não passava de uma gripezinha, essa coisa toda, e o que provou que era realmente uma irresponsabilidade, porque devido a essa negação e não tomar as medidas sérias, como vários países tomaram, é que hoje nós temos quase 500 mil de mortos de Covid e tendendo para ter uma terceira onda da coisa ficar pior ainda. Então na época a gente criticou, e aí o pastor Ricardo não veio a nós ou botou alguma nota rebatendo nossos argumentos. Ele simplesmente disse que a gente era maldoso, mal intencionado, não tinha Deus no coração, aquela coisa toda, né? Usando de preconceito, dizia que a gente queria jogar o ódio, quando ele é que estava justificando que eram pessoas de esquerda que queriam o mal das pessoas, que eram contra a família, essa coisa toda. Então, tivemos esse primeiro embate com o pastor Ricardo. Nosso canal aqui tinha um alcance bem menor do que tem hoje. E no começo do ano também tivemos outro episódio de outro atrito, e esse aí com o vereador Said de Souza, com o famigerado episódio do dinheiro, que ele pousa lá com um monte de dinheiro numa mesa falando da corrupção, que gerou um processo contra ele no Ministério Público. E aí, em vez de falar conosco, de dar uma entrevista, realmente contar qual era a procedência daquele dinheiro com clareza, não, resolveu nos atacar, nos xingar nossas famílias, e nos nossos trabalhos regulares nos nossos trabalhos, no meu principalmente, ir lá para tentar constranger ou fazer alguma ação desse tipo. Rolou até ameaças de seguidores deles com o Daniel Filho. Então, esse tipo de cenário, até hoje, publicamente, o vereador não fala a origem, ele nem confirma a versão que ele deu ao Ministério Público e nem nega a outra, sempre deixa no ar a procedência daquilo, mas nunca trata com clareza as coisas.
E por sua vez, aí não foi um atrito com a gente, mas é uma coisa que vem acontecendo bastante na gestão municipal atual. O que a gente mais vê ultimamente é ver secretários de governo aí batendo boca em redes sociais. Até o vice-prefeito, a gente vê se metendo em discussões pesadíssimas dentro de grupos de WhatsApp. É por simplesmente quando alguém tenta criticar a gestão. E a gestão atual, as pessoas em volta que apoiam a gestão, sempre falam uma retórica que é a de que este governo está sendo apoiado por mais de 80% da população. Baseado em quê? Não se sabe. Sei que é a retórica que estão tentando vender. Já ouvi gente dizer, apoiadores da gestão, que chega a mais de 90%. Então, assim, sem nenhuma pesquisa, sem nenhum dado estatístico que pelo menos corrobore com isso. Não tem. Mas vende-se a retórica. E assim, a gente vê que é uma coisa que está sendo naturalizada no cenário nacional, que começa lá do Executivo Federal. Por exemplo, o Bolsonaro resolveu, há muito tempo, já expulsou os jornalistas de perto dele e mantém junto dele, ao redor dele, somente apoiadores. Ele tem aquele cercadinho lá que as pessoas servem praticamente como uma claque para ele. Só gente para dizer ok, gente para aplaudir, gente para rir das piadas sem graça dele. Medindo as devidas proporções, e claro, não de forma tão grotesca quanto o governo federal, mas a gente vê que os políticos locais, com o advento das redes sociais, estão se tornando mais vaidosos. Porque os políticos que são eleitos, assim, que são muito populares também, conseguem angariar milhares de seguidores nas suas redes sociais e a maioria deles, pessoas também que só vão aplaudir, que só vão apoiar. E falta aquele amigo de verdade para dizer, olha gente, isso aqui não está muito certo não, esse caminho que você está indo está errado. E eu acho que é o que acontece hoje nas figuras públicas. Eles estão com um limiar muito baixo de aceitação de crítica. Tudo, qualquer crítica é potencial bate-boca em rede social. Claro que existem formas e formas de fazer crítica. Então, a gente fica olhando, a gente percebe que a vaidade virou a tônica do debate, virou o balizador do debate político. As pessoas não conseguem mais aceitar uma crítica. E esse é o papel da imprensa. É de ser aquele amigo que vai, quando o cara está tocando violão desafinado, vai dizer, ei, velho, tá desafinando aqui, essa música não dá para tu tocar não. Ou o cara quando vai jogar bola ali, que o cara diz, ei, velho, tenta não, que tu não tem essa habilidade toda. Então assim, todo mundo precisa desse amigo para puxar você para a realidade. E está faltando isso nos políticos. Essas atitudes de explosões com qualquer crítica é reflexo disso. Pode prestar atenção que a gente faz as críticas aos argumentos e algumas atitudes, jamais de caráter pessoal. Pessoal, como eu já repeti em outros vídeos, não nos interessa em nada o que o cara faz na vida pessoal dele. O que interessa é a atitude pública. Então, esse vídeo foi para fazer essa reflexão sobre esse comportamento e reforçar que a gente erra, mas a gente tem essa reflexão de que o erro acontece, todo mundo é humano e erra, e a gente não tem que ter compromisso com o erro. A gente não tem. A gente, na hora que erra, vai lá e diz, erramos. E muito bom que ainda dentro das figuras públicas e políticas de Petrolândia, por mais que a gente discorde de várias posições, como é o caso de Fabiano Oliveira, que a gente continua discordando, eu continuo achando que as declarações pós-eleição da CDL e toda a movimentação foi muito afastado do debate democrático. Mas isso é aquela atitude, não é o caráter do cidadão, não é o caráter da pessoa. Por mais também que eu tenha criticado já duramente outras falas, outras coisas do Fabiano Oliveira. Mas é importante ressaltar esse comportamento. Esse comportamento republicano de você saber ver uma coisa errada, que lhe incomodar, ir lá dialogar.
com os autores. Isso é interessante. Claro, se fosse uma queixa improcedente, né, reclamando de alguma coisa que a gente soubesse que está certo e tivesse como comprovar que estava certo, a gente não iria estar fazendo esse meia-culpa aqui. Mas a gente faz, a gente tem orgulho de fazer, de não ter compromisso com o erro. Então, a gente fica por aqui, valeu, um abraço.